Ei, a todos, obrigado por terem vindo. Esta é uma introdução ao estado de nervosismo, CKB. Meu nome é Matt. Eu costumava trabalhar com sistemas financeiros pré-históricos, então fiquei muito interessado em Bitcoin. Comecei aí uma teoria de encontro aqui em São Francisco. Comecei um espaço de coworking chamado de Estrela do Mar e fiquei muito interessado em Nervos ao longo do ano passado. Então tenho escrito muitos eventos. E daqui vamos ao infinito, ao além. Então, CKB significa base de conhecimento comum. O que é conhecimento comum? É conhecido por todos ou quase todos, geralmente com referência à comunidade na qual o termo é usado. Então, um sinal de stop é um bom exemplo de conhecimento comum. Quando vejo um sinal de stop, eu sei que é para parar, e todos os outros sabem como parar também. Com essa sociedade, pode funcionar de forma mais eficiente. Todos nós sabemos que todo mundo vai parar, então não pensamos nisso. Torna-se automático. Um sinal verde também é um exemplo de conhecimento comum. Então, com isso, vamos lá. Então, o conhecimento comum, em um contexto no Bitcoin, são todos os saldos e transações, tudo o que acontece lá. Todos na rede sabem, e todos sabem que as mesmas informações. Então, todos podemos tratar isso como dinheiro. Então, o Nervos CKB é uma blockchain. É uma blockchain para armazenar conhecimento comum. Então, isso significa que não apenas dinheiro, é para explicar que primeiro precisamos olhar para o Estado. Então, o que é Estado? É dizer que os dados podem ser acionados em uma blockchain no Bitcoin, que são as peças de ouro digital em seus proprietários. Em Ethereum, são os equilíbrios dos diferentes usuários. É o instantâneo atual da rede. Então, isso está sempre mudando e é exigido pelos nós completos. Então, em Nervos CKB, esses dados são armazenados nas células, e veremos isso mais tarde, para que essas células possam saber tudo que eles podem ser programados e amarrados juntos. Então, uma grande questão é: por que ficar com nervos? Por que começar uma nova blockchain pública? Por que passar por grandes despesas e todo o trabalho e alinhar todos os relacionamentos diferentes? E rezamos para que nada dê errado. E especialmente quando já temos todos esses sistemas que fazem todas essas coisas mágicas. Temos um sistema operacional que faz 3.000 transações em uma segunda ondulação, que faz 50.000 transações por segundo. Na Tron, com 2.000 transações por segundo. Então você pensaria que todos estaríamos comemorando essas grandes conquistas técnicas, mas isso não é verdade. Temos todas essas manchetes terríveis de blockchains que não escalam e blockchains que é uma tecnologia de baixa qualidade e que não é uma boa para pagamentos. E temos que nos perguntar, por que isso? O caso é que este trilema blockchain, então isso foi proposto por Vitalik Buterin, o inventor do Ethereum, alguns anos atrás. E disse que só podemos ter duas dessas três qualidades em uma blockchain pública. Então podemos ter escalabilidade, que podemos ter segurança, mas não podemos ter descentralização. Podemos ter escalabilidade, podemos ter descentralização, mas não vamos ter segurança. Ou podemos ter segurança e descentralização, em que as cadeias de bloqueio com as quais as pessoas estão mais familiarizadas têm, mas não tem escalabilidade. Então, estamos falando de Bitcoin ou Ethereum. Então, essas cadeias de bloqueio são descentralizadas, resistentes à censura, têm segurança por meio de alto custo de ataque, mas infelizmente eles não escalam. Então, temos pessoas que foram ao laboratório e você conhece pessoas muito inteligentes que disseram que vão consertar isso. Então, muitos desses sistemas retiraram aquela peça de descentralização para dizer que teremos apenas segurança por meio de criptografia e nós distribuídos. E teremos escalabilidade. Então, teremos muitas transações, teremos taxas baixas e isso consertará as coisas para que possamos ver de onde elas estão vindo. Este é um gráfico de taxa de transação do Bitcoin que você pode ver quando os blocos não estão cheios. À esquerda, o custo de usar o blockchain é basicamente zero. De como os blocos ficam cerca de 80% cheios, 90% cheios, o custo aumenta exponencialmente, para que possamos ver como isso está sendo feito, de modo que os blocos de Bitcoin têm cerca de 2 megabytes a cada 10 minutos, e os blocos de Bitcoin SV têm 2 gigabytes a cada 10 minutos. Então essa é uma diferença de X. Nós temos uma mudança drástica, porque precisamos incorporar muitas pessoas em um blockchain. Então, para uma perspectiva, isso seria como passar de uma pessoa que possui uma Tesla para uma pessoa que possui um Tesla. Então, esta é uma mudança muito drástica. E podemos ver que as taxas foram quase na direção oposta do Bitcoin. Dinheiro, Bitcoin SV, estamos bloqueando muito mais transações, mas as taxas são muito mais baixas. Então, as taxas em um dia de Bitcoin são iguais à mesma quantidade de taxas que você sabe que são 365 dias de Bitcoin em dinheiro na taxa de Bitcoin. E ainda temos essas manchetes. Essas manchetes também têm 98% das transações de PSV
são usados para gravar dados meteorológicos do blockchain. 75% das transações de sua equipe são feitas por bots. E por que isso está acontecendo? É por causa da tragédia do Commons. Então, a tragédia de Commons é sobre um recurso público que é abusado. Se você não tem um custo apropriado para usá-lo, assim como as estradas, se muitas pessoas estão dirigindo, as estradas ficarão inutilizáveis. Então, o que podemos fazer sobre isso? Podemos pegar esse trilema de blockchain e podemos dividi-lo. Podemos usar camadas, como esse cara legal, se aquecendo com camadas, para que na camada inferior possamos abordar a segurança e a descentralização. É isso que a camada de rede Nervos é, para verificação. Então, nós estamos fazendo a computação real da camada 1 do blockchain, que é apenas para verificar a computação que está acontecendo na camada 2. E na segunda camada, podemos então abordar a escalabilidade para que seja computação. Todas as transações que as pessoas estão fazendo. Podemos sair da camada 2 e isso nos permite fazer compensações para que na camada 1 possamos estar muito seguros. Podemos ser neutros, enquanto a camada 2 aborda a escalabilidade, usabilidade e também regulamenta. Você pode ter uma blockchain sem permissão que não é governado por você. Você conhece certas jurisdições. Na camada 2, você pode ter empresas que executam esses sistemas que estão sujeitos a certas regulamentações em diferentes jurisdições. Na camada 1, você tem amplo consenso por todos os nós. É compartilhado, recurso que você deseja usar com eficácia ou eficiência. E é uma fonte de confiança para todos os protocolos da camada 2. Então você pode ver que a camada 1 é compartilhada. Você conhece a camada única, enquanto a camada 2 é separada para que todos os nós da rede saibam o que está acontecendo. A camada 1, mas essa informação é separada da camada 2. Com a camada 2, você pode ter maior capacidade de transação, transações mais rápidas e privacidade. Isso porque essas transações são apenas o ponto a ponto entre diferentes usuários na rede, que a camada 1 da blockchain não conhece. Todas as coisas que estão acontecendo na camada 2. Então vamos falar mais sobre a camada 2. A maioria das transações são privadas, ponto a ponto, e eles não são comunicados ao blockchain. E há uma suposição de que outros na rede serão honestos, e se não forem, os usuários podem usar o blockchain para intervir. Então essa suposição de honestidade não é sobre pessoas roubando seu dinheiro ou algo assim. É honestidade operacional e segurança. E se houver algum problema, os usuários sempre têm a opção de usar o blockchain da camada 1 para corrigir quaisquer problemas. Como a camada 2 funciona? É semelhante à guia de barra. Então, se um cara entrar em um bar, pergunte àquele bar se eles aceitam Bitcoin. Eles vão dizer que não. Então, ele vai colocar o seu cartão de crédito na mesa e com aquele cartão de crédito, o bar pode fazer uma pré-autorização de uma certa cobrança por um tipo de quantia que a pessoa gastaria. Então, conforme essa pessoa volta ao bar, ela não está sob sua responsabilidade. O carro não está sendo cobrado toda vez que ele vai ao bar. O barman está controlando quanto ele está gastando e o quanto ele estiver pronto para sair do bar. O bartender cobrará seu cartão. Então, isso é semelhante a uma transação que é feita na camada 1 da cadeia preta e em seguida ponto a ponto. As partes na transação podem atualizar o que será colocado na camada 1 da blockchain, eventualmente quando eles estão prontos para fechar. Então, as soluções da camada 2, essas são palavras que você pode ter ouvido antes de relâmpagos, canais de estado de plasma de cadeias laterais novamente. Somos levados à questão de por que ficar com nervo, se temos todas essas soluções de camada 2 e todas essas cadeias de blocos existentes. Porque precisamos criar outra cadeia de blocos para que possamos olhar para os desafios da camada 2 em Bitcoin, para que o protocolo seja realmente projetado para mover apenas BTC. Então, é limitado e não faltam propostas de melhoria ao Bitcoin que foram colocados lá, fora para ampliar o protocolo. Mas isso exigiria atualizações que levam anos e upgrades que exigem um acordo unânime. Portanto, trabalho suave de bifurcação e coisas como também temos a camada 2, desafios em um teorema. Então há alguma funcionalidade em um teorema que é codificado. Embora os contratos inteligentes sejam todos de propósito geral, a criptografia subjacente ao teorema é, em sua maior parte, codificada permanentemente. Isso tem implicações no suporte de protocolo da camada 2. Portanto, também temos custos aceitáveis para fazer transações em cadeia em um 2.0, de modo que a maioria dos aplicativos estejam bem em fazer transações na Ethereum hoje. Há muito pouco esforço para mover as coisas para a camada 2 para fazer um uso mais eficiente do compartilhamento e recurso. E à medida que os dois chegam, veremos ainda mais rendimento, o que novamente afastará as pessoas de ter o que fazer do uso eficiente dessa cadeia da camada 1. O teorema também é projetado para computação e não ativos. Então, algo como o gasto duplo de tokens ERC20
tem a ser atendido pelo contrato inteligente. Não está fixado no protocolo que você não pode dobrar os ativos de gasto. Então isso é sempre algo que precisa ser cuidadoso dos protocolos da camada 2, que são revertidos com nervos. Temos uma camada 1 construída para a camada 2. Então, a primeira coisa são as atualizações sem permissão. Portanto, com nervos, os hard forks não são necessários, se alguma das funcionalidades subjacentes precisam ser atualizadas. Pode ser feito sem permissão e em protocolos pelos usuários. Há também uma máquina virtual de baixo nível que suporta qualquer tipo de funcionalidade da camada 2. E trazida de volta ao estado, então o Nervos armazena seu estado nas células, para que as células possam conter qualquer tipo de dados e possam ser programados para fazer qualquer coisa. Então, este é o modelo de célula. E as células são a menor unidade de vida. Então, as células podem ser unidas para fazer todos os tipos de coisas. E é assim que o modelo de célula se parece. Então, esta é uma transação para que cada célula ou cada transação receba células de entrada e, em seguida, crie células de saída, para que essas células de entrada sejam semelhantes ao UT, Excel e Bitcoin. Então, uma vez que as células são inseridas em uma transação, elas são marcadas como mortas e não podem ser usadas no ano outra transação. Então, isso é semelhante a evitar gasto duplo de ativos, para que você possa ver que até mesmo células de saída podem ser usadas como células de entrada para outras transações. E é assim que as transações de células podem ser agrupadas, de forma que quase todo o código em execução esteja em células e a funcionalidade de criptografia seja fácil de atualizar. Então, isso permite que os usuários da plataforma continuem a atualizar a funcionalidade central do protocolo no Nervo CQB. Você também tem uma certeza do resultado da transação. Então, quando eu enviar esta transação, eu estou especificando células de entrada e células de saída. E se a máquina virtual do Nervo CKB não calcula essas células de saída para as células de entrada, então a transação vai ao ar. Enquanto no Ethereum, se eu enviar um pedido ao computador mundial, esse computador fará tudo o que eu pedi e ele será executado com base em como foi programado, não tendo nenhum tipo de controle sobre os usuários de saída, que também sempre possuem seus próprios ativos. Então, as células são de propriedade por proprietários semelhantes a como os usuários possuem seu Bitcoin, enquanto, digamos, os tokens ERC20 no Ethereum são de propriedade do contrato inteligente, que está programado para permitir que certos usuários os utilizem. Também obtemos processamento paralelo de transações. Em Ethereum, todas as transações precisam ser processadas linearmente. Você sabe o que acontece na primeira transação do bloco pode afetar o que acontece na segunda, enquanto no modelo de venda, todas essas dependências são especificadas explicitamente, para que o NOR possa dividir o processamento das transações, porque ele saberá quais transações não afetam os outros. O modelo de célula também permite clientes semelhantes, e isso é semelhante às provas SV e SPV em script de célula Bitcoin. Então, cada célula tem dois tipos de scripts possíveis. O primeiro tipo é um script de bloqueio. Então, isso é para uso de uma célula. Pode ser um proprietário simples, pode ser um multisig, pode ter um bloqueio de tempo. Então, é semelhante aos recursos de script do Bitcoin. E também tem um tipo de script que permite, mas é uma funcionalidade robusta, semelhante a algo como Ethereum. Então, o que isso parece ver, esses são os tokens em uma célula. As duas células no topo seriam uma célula proprietária. Então, Alice possui 10 mil desses tokens de testes e Bob possui 40 mil desses tokens de teste. Então, se eles alguma vez moverem esses tokens de testes ou fizerem qualquer coisa com essas células, então eles teriam uma referência ao que é definido como token de teste. Mas a propriedade dessas células é por esses proprietários, por essas chaves. Então, o segundo requisito é o próprio estado do usuário. Em Nervo CKB, os tokens de byte CK permite que os usuários armazenem dados na cadeia. Isso é uma pequena quantidade de dados, então diremos 100 CKB bytes para armazenar tokens. Isso é diferente de outras cadeias de blocos, que eu apenas pago taxas de transação e que meus dados permanecerão na cadeia para sempre. Isso também fornece um mecanismo para que os usuários possam remover o seu estado. Também fornece um preço de mercado para o armazenamento de estado e também fornece incentivos para que os usuários removam estados. Um exemplo disso seria se eu tivesse tokens desprezíveis lançados pelo ar no Ethereum. Eu nunca apagaria aqueles que não há razão e nenhum mecanismo para fazer isso também. Enquanto no Nervo CK seriam se eu tivesse tokens inúteis, que valessem menos do que os bytes CK, que estavam sendo usados para armazená-los. E eu poderia simplesmente deletar esses tokens e depois vender os bytes CK no mercado aberto.
Então você vê um incentivo para remover o estado antigo que não está mais sendo usado. E isso entra na economia sustentável. Então, um estado limitado, porque os bytes CK são os que permitem aos usuários armazenar o estado no blockchain. A emissão dos bytes CK limita a quantidade de estado armazenado, de modo que permite que as notas completas permaneçam pequenas, ou pelo menos sejam controladas. Isso deve permitir uma rede de baixa descentralizada. Notas completas de custo. Há uma emissão de base semelhante ao Bitcoin. Você pode ver a curva de emissão aqui, então isso ocorre a cada 4 anos. E também uma emissão secundária na comunidade de Ethereum. É referida para declarar como aluguel estatal. Então esse é um custo de armazenamento de dados no blockchain. Então, em vez de apenas pagar uma vez por uma taxa de transação, e então ocupar o estado gratuitamente para sempre, o Nervos, se tiver uma fila se meu CK, bytes, estão sendo usados para armazenar dados no blockchain, então estou sendo atingido pela inflação. Então estou incorrendo em um custo por usar esses bytes CK para armazenar dados. Há o DAO, no Nervly, que permite que os proprietários de bytes CK bloqueiem seus tokens no DAO e receber uma compensação que compensa essa inflação. Com o Nervos DAO, o CKB ao mesmo tempo pode cobrar um imposto sobre os usuários que estão usando seus bytes CK para armazenar o estado e ao mesmo tempo fornecer uma compensação para buscar proprietários de bytes que não são assim. Os proprietários de bytes CK que colocarem seus tokens no DAO, Nervos, estão segurando tokens que são como Bitcoin. Eles são limitados e um usuário sempre possuiria uma certa porcentagem do número total de emissão para uma reserva de valor. Um valor de armazenamento é algo que é seguro, raramente se move e tem fornecimento limitado. Portanto, com um armazenamento de cadeia de valor, você pode ver um custo de ataque muito alto agora, porque o custo do ataque Bitcoin é de 750 mil dólares e o custo para atacar Ethereum apenas 100 mil dólares. E parte disso vem da capacidade dos Bitcoins de capturar valor, a quantidade de valor que está sendo armazenado em cima dele. Então, temos este sistema de incentivos, onde a demanda por Bitcoin aumenta, o preço do BTC, e como a recompensa de mineração é denominada em BTC, isso também aumenta a recompensa de mineração. E então, a segurança, e com maior segurança, a demanda por Bitcoin pode aumentar à medida que mais valor é armazenado no blockchain. Então, é possível criar algo semelhante com plataformas de contratos inteligentes? Então, hoje vemos este problema de ativos pesados, onde o valor dos ativos garantidos, digamos por Ethereum, pode aumentar sem a valorização da moeda subjacente. Portanto, sem isso, significa capturar valor, o custo de ataque. O blockchain está saindo de sincronia com a quantidade de valor que está armazenado em cima dele. Então, queremos ver essa dinâmica de quanto mais valor para armazenar no blockchain, o custo para atacar a cadeia também está aumentando. Então, nosso Nervos temos trabalhado para replicar a mesma coisa. Então, por que os bytes de CKB são necessários para armazenar ativos no Nervo? Podemos traduzir a demanda para armazenar ativos em demanda de byte CK aumentada e, por sua vez, aumentar o preço do byte CK, e porque as recompensas de mineração do CKB do Nervo são denominadas em bytes. Temos uma recompensa de mineração maior, segurança de mineração aumentada, e isso deve aumentar a demanda para armazenar ativos. Mais algumas coisas sobre o consenso de prova de trabalho, CKB, com taxa de transferência adaptável, de modo que à medida que a rede se torna mais conectada, o algoritmo de prova de trabalho pode se ajustar a permitir que mais dados fluam pela rede. E se houver muitos dados se movendo pela rede a qualquer momento, o protocolo de prova de trabalho também pode ficar lento. Há uma baixa máquina virtual de nível, como abordamos antes de qualquer linguagem de programação possa ser suportada. O foco está em JavaScript e C. Inicialmente pode até mesmo executar outras VMS, então a máquina virtual Ethereum, Webley, Assembly. Obrigado a todos e vamos às perguntas.